Então, e Jesus também fala de Jó. Em Ezequiel 14:14, Deus vai dar testemunho falando que se for destruir uma cidade, e estiver nessa cidade, Noé, Daniel e Jó, ele não destrói esses homens, ele não mata esses homens. Ele poupa a vida deles por causa da sua fidelidade. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor. Pela sua justiça. Então Deus dá testemunho de Jó não somente para Satanás, mas também para Israel, através de Ezequiel. Tiago, capítulo de número 5, se eu não me engano, Tiago vai falar de que nós temos que ter, por exemplo, o Jó. Ele vai dizer assim: vejam a paciência de Jó e qual fim o Senhor deu a ele. Porque muitas das vezes nós, irmãos, quando a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente se desespera. A gente acha que Deus não está com a gente, porque eu estou enfermo, porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, ou um problema que eu estou enfrentando e aquele problema está difícil de ser solucionado. O que vem na nossa mente é que Deus não está mais conosco, que Deus nos abandonou, que Deus está distante. Mas isso não é verdade. Às vezes Deus permite que passemos por lutas, por adversidades e até por enfermidades, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Então a primeira coisa que precisamos saber é que nem sempre o sofrimento acontece por algum pecado que cometemos. Nem sempre. Às vezes, Deus permite o sofrimento para glorificar o nome dEle. Veja o que Jesus disse a respeito do sofrimento e a enfermidade de Lázaro. João, capítulo de número 11, o verso do 1 ao 4, Jesus vai falar que aquela enfermidade de Lázaro é para glorificar a Deus. E ele vai morrer. Mas a morte de Lázaro é para glorificar a Deus. Então tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Jesus amava Lázaro, amava as irmãs dele também. Estava, porém, enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, que era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus amava Lázaro. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vai acontecer situações em que você vai adoecer, e essa doença vai ser para glorificar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós só vamos saber que existe um Deus que sara, um Deus que cura, se adoecermos. Se você nunca adoecer, você nunca vai conhecer um Deus que cura. Se você nunca passar por dificuldades, você nunca vai conhecer um Deus que provê. Então é necessário que muitas das vezes passemos por essas coisas para que Deus seja glorificado na nossa vida. Está aí o texto. Então Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Mas aquilo glorificava a Deus, porque Lázaro ressuscitou. Escute isso que eu vou falar. Deus não vai evitar que você adoeça, mas Ele vai estar com você lá na enfermidade. Deus não vai proibir de você ser atacado por Satanás. Vai proibir. Mas os ataques dele não vai ter efeito na sua vida, porque você é blindado por Deus, você é guardado por Deus. A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela recebe um selo. E esse selo é do Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo: esse aqui agora é meu. Ninguém pode tocá-lo. O diabo pode até querer tocar nessa pessoa. Mas para ele fazer isso, ele precisa pedir permissão para Deus. O diabo não sai por aí fazendo o que dá na telha. Eu vou prejudicar aquele outro. Ele não faz isso. Se for crente, se for selado, não basta ser crente, tem que ser selado. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser selado. Pastor, quando é que a pessoa é selada? Quando ela se converte de verdade.
Quando há uma conversão na pessoa. Quando a pessoa só aceita Jesus, não há selo. Que só aceitou, não houve um quebrantamento, não houve uma conversão interior. Quando há uma conversão, um quebrantamento, e eu confesso Jesus, meu nome é escrito no livro da vida, e imediatamente o Espírito Santo me sela. Eu estou selado, agora eu sou de Deus. E o diabo, quando chega perto de você, já vê que você tem um dono. E o seu dono é Deus. Ele não vai lhe tocar. Não posso mexer com isso. Deus permite que alguém faça uma macumba para você. Deus permite. Mas Ele não vai permitir ter efeito na sua vida. Porque você é dele. Você é escolhido dele. Você é separado para servir a Ele. Ele lhe contou com um sangue precioso e Ele protege você em todas as situações. Se você for fiel. Se você for íntegro, tem essa ressalva. Eu preciso ser fiel e ser íntegro, temente a Deus. Eu preciso me desviar do mal para que eu tenha a proteção de Deus. Por que Deus confiava tanto em Jó? A ponto de desafiar o Satanás? Porque Deus sabia da integridade dele. Satanás conhecia Jó exteriormente. E Deus conhecia Jó interior. Conhecia Jó por dentro, não por fora. Então Deus conhece cada um de nós, o que está dentro de nós. Ele precisa me provar para saber quem eu sou? Não. Ele sabe quem é o pastor Edmar Bezerra. Ele precisa provar o José de Arimateia para saber, deixa eu provar o Arimateia, deixa eu botar uma doença nele, deixa eu fazer isso para saber se ele me é fiel. Deus sabe a estrutura dele. Posso ir o caso de Jó. O caso de Jó foi um caso específico. Porque o diabo estava desafiando a Deus, dizendo, olha, o Senhor não está falando a verdade. O Jó só te serve porque o Senhor dá bens para ele. Ele é muito rico. Então ele não tem falta de nada. Como é que ele não vai te respeitar? Como é que ele não vai te honrar, Senhor? E como Deus sabia que Jó honrava ele, não pelos bens em si, por quem ele era, ele disse, pois vai lá, então. Toca no Jó. Tira os bens. Tira os bens. Tira tudo que ele tem. Tem um detalhe, não toque na vida dele. A vida dele é minha. E o diabo respeita isso. Vai lá e tira tudo que o Jó tem, mas não toca na vida de Jó. Por que Satanás respeitou isso? Porque ele se submete ao Senhor. Embora ele esteja aqui como um anjo caído, mas ele ainda obedece ao Senhor. Porque Deus é soberano. O diabo não desafia Deus. Ele não vai querer travar uma luta com Deus, ele obedece. Tanto é que quando Jesus chega lá naquela cidade de Gadara, ele encontra um homem possesso, ele tem uma legião de demônios sobre eles. E o que os demônios fazem? Se curvam perante Jesus. Aquele homem demoniado se curva, e os demônios falam pela boca dele. Jesus, Filho de Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo, e se curva diante dele, adorando a ele. Como ele sabia que Jesus ia expulsá-los, eles disseram, Senhor, se vai nos expulsar, manda que entremos naqueles porcos. Jesus disse, vai para lá. Por que eles pediram? Porque eles não queriam voltar para o abismo, não queriam voltar para a escuridão. Porque os demônios, eles estão aí. Estão aí. Não estão lá no inferno. Eles estão... A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades que se alojam no espaço. Os demônios dominam territórios.